Amém, glória a Deus. Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Esperamos que vocês estejam bem. Nós estamos dando início então a mais uma live nessa quarta-feira. Mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Quero dizer que já estava com saudade dos irmãos de estar aqui. Passamos alguns dias enfermos, mas graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos nos recuperando. E a gente se recupera e já volta a falar do amor de Deus, irmão, porque é isso que nos move, né, pastor? É isso aí, pastor. A paz do Senhor, a paz e a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que Deus possa estar nos abençoando, não é, nessa noite. Hoje nós vamos concluir aí um ciclo, né, que é a respeito dos solas de Martinho Lutero, né? Os solas são 5, nós escolhemos 3 para estarmos refletindo com os irmãos. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, por isso a gente começou um pouquinho mais tarde e a gente tirou também, né, o momento do louvor para a gente ganhar tempo e para que nós possamos realmente nos alimentar da palavra, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar então, pastor Leonardo, e vamos iniciar a nossa reflexão dessa noite, amém? Amém. Vamos orar então aí onde você está, curva a sua cabeça e fale com o Senhor Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que Tu tem nos dado de estar, Senhor, diante de Ti, podendo refletir, aprender da Tua palavra e compartilhar com os nossos irmãos. Que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, Senhor, nos dando do Teu poder, da Tua graça, para que possamos compartilhar por meio da Tua sabedoria. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Amém e amém. Boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs da DET Recanto 202, aqueles nossos amigos, né, que nos acompanham. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite através desta reflexão. Hoje nós estamos abordando o sola gratia, né? Somente a graça. Esse é o nosso objetivo de hoje, estarmos aí refletindo, conjecturando a respeito da graça de Deus. O que é que o senhor trouxe para nós, pastor Leonardo? Nós separamos alguns textos que vamos falar de como é essa graça de Deus, que coisa maravilhosa é a graça de Deus. A gente vai começar explicando o que é a graça de Deus, porque se a gente não entende o que é graça, a nossa reflexão não tem o intuito que nós gostaríamos que tivesse. Para isso, queridos, para que a gente possa começar então aqui embasado na palavra de Deus, e esse é o texto que deu base para Lutero, né, fazer essa sua tese, sola gratia, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia num texto bem conhecido no livro de Efésios. Efésios no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 4, apenas 5 versículos, nós vamos estar refletindo nesse texto, mas que tem muito a nos dizer. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui é uma explicação bem clara, né, pastor? É bem objetiva, né, pastor? Objetiva do que Lutero está, de onde ele se fundamenta para falar esse sola, né? Sola gratia. E é importante a gente falar que a graça anda junto com a fé. Não tem como a gente fazer separação assim, uma da outra, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. E a gente, na semana passada, o pastor Wellington esteve aqui, juntamente com o pastor Moisés, falando a respeito da fé, da importância dessa fé, né? Salvífica, essa fé
redentor. Então, brevemente, pastor, eu quero dar uma introdução aqui e logo em seguida fica à vontade, eu passo para o Senhor. Então, como eu disse para os amados irmãos, é importante nós entendermos o que é a graça de Deus. E graça é exatamente esse favor imerecido. É importante nós nos atentarmos a isso. Algo imerecido é algo que nós não temos merecimento, não temos mérito algum sobre aquilo, mas ainda assim recebemos de Deus e de graça. Tem até uma frase que alguém diz assim, que a graça é de graça pra gente, mas não foi de graça, né? Não foi de graça para Jesus, não, né? Houve um preço a ser pago. Houve um preço a ser pago. E hoje a gente desfruta desse favor imerecido. E essa questão da graça e das obras, a gente precisa desmistificar muito, né, pastor? Porque alguém pode pensar que a salvação é pelas obras. E a gente vai receber segundo as obras, receber a recompensa segundo as obras é diferente de receber a salvação pela graça. E é isso que muitas pessoas confundem. A graça que nos alcança é por meio do sacrifício de Cristo. E isso nos traz salvação. As obras que nós fazemos, seremos sim recompensados por elas. Mas não são as obras que vão fazer com que sejamos salvos. O que faz com que sejamos salvos é a salvação de Cristo. E para eu encerrar e passar aqui para o pastor, para a gente continuar esse nosso bate-papo, eu sei que é um texto que ele gosta muito, a palavra diz assim, olha, que Deus nos amou, nos resgatou, a gente estava morto, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Alguém que está morto, querido, ser resgatado, se não é graça, se não é favor imerecido, não há outra explicação sobre isso, né, pastor? É verdade, pastor Leonardo. Eu gosto muito de refletir a respeito disso, porque hoje muitos pseudopastores têm teologizado essa questão da graça em favor da distorção, né, teológica e comportamental do cristão. Essa é a grande questão que nós precisamos levar em consideração. A palavra fala que nós somos salvos por meio da graça, né? Pela graça, por meio da fé. Isso. Então nós precisamos viver, né? Nós precisamos acreditar. O que é a fé? Fé é acreditar naquilo que não existe, naquilo que não se vê, naquilo que não tem uma comprovação física, prática, científica. Ok? Então a graça de Deus está para quem tem fé. Eu gosto de colocar dessa forma, por quê? Porque nós ouvimos muito hoje, muitos sermões, dizendo que a graça foi derramada, né? E realmente ela foi derramada, e realmente ela está à disposição de todos, mas ela ainda não alcançou a todos. Exatamente. Ela não alcançou a todos, por quê? Porque muitos não têm a fé salvífica que gera transformação. Eu quero bater nessa tecla, por quê, queridos? Porque a vida de Martinho Lutero mudou a nossa vida, mas porque ele tinha fé. Exatamente. Então ele vai contra o sistema pela fé na palavra de Deus, pela fé naquilo que as Escrituras traziam, revelavam, e aí ele passa a viver debaixo da graça. É interessante nós entendermos o que a palavra fala assim, olha, estavam mortos nos seus pecados. Quem continua, quem insiste, quem vive o pecado como uma opção de vida, porque é uma opção, pastor. A maioria das pessoas escolhem isso, né? Quem vive isso, aos olhos de Deus, pela perspectiva bíblica, teológica, está morto. Exatamente. É isso, pastor Leonardo? Continua morto, porque é uma decisão, né, pastor? Vida e morte hoje você tem. Vida e morte. Qual que você escolhe? Quem opta pelo pecado sabendo que está fazendo aquilo, está optando pela morte, né? Mas, como o senhor disse, a graça de Deus ela foi derramada, como diz a palavra, está, digamos assim, apta a todos que desejarem. Disponível a todos. Disponível a todos que tiverem fé. Fé para receber. E a fé serve para quê, irmãos? A fé serve para quê? A fé... Nós estudamos semana passada, tem né? inúmeras finalidades. Né? Segundo Pedro, que nós conjecturamos na semana passada, a fé serve para que nós possamos
progredir a caminho da santidade. Amém. Pedro fala assim, olha, a fé que uma vez nos foi dada pela justiça de Deus, a esta fé que Deus te deu, acrescente virtudes. São as práticas progressivas da vida cristã. É uma caminhada de aperfeiçoamento. Exatamente. Não é uma caminhada inútil. Nós entendemos, né? E acaba virando um jargão, né? É assim, nós não somos salvos pela obra, né? Mas quem é salvo trabalha na obra. Verdade. Uma das marcas, uma das estigmas. Porque entende, né, pastor? Quem entende a necessidade de cumprir a palavra de Deus pela fé. Entende o que recebeu. Entende o que recebeu. Eu gosto muito da palavra de Jesus ali, quando ele se encontra com o fariseu e vai até a sua casa, e vai jantar ali na sua casa, e entra uma pecadora e vai até os pés de Jesus e chora aos pés de Jesus e enxuga os seus pés com seus cabelos e beija os pés de Jesus, e aquele homem olha aquela cena e fica escandalizado, né? E Jesus, conhecendo o que passava no coração daquele homem, propõe uma parábola. E ele fala assim, olha, tinha 2 credores, né? Um camarada aliás, tinha um camarada e tinha 2 pessoas que deviam para ele. Um devia 50 dinheiro, outro devia 500 dinheiro. Esse homem foi lá e perdoou a ambos. Quem você acha que amou mais esse homem? Aí o fariseu fala assim, olha, senhor, eu tenho para mim que quem amou mais aquele credor foi quem devia mais. Devia mais. Né? E Jesus fala, você julgou bem, porque realmente quem mais é perdoado, mais entende. Mais entende a necessidade de viver a graça, né? A fé. Deixa eu fazer menção de algumas pessoas, pastor Leão. Conosco, glória a Deus. A irmã Marilene Alves está com a gente, a paz do Senhor, irmã Marilene. A missionária Carmen está conosco, a paz do Senhor, Senhor Jesus, missionária Carmen. Nós temos a pastora Mara Patrício, né, esposa do nosso pastor Moisés. Que bom, pastora Mara, que você está conosco. Ok, o Tiago Oliveira também está conosco, Diácono Leonardo está conosco. Maravilha. Amém? Que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial nessa noite, através dessas reflexões, desse estudo, né, que nós estamos apresentando hoje, que fala a respeito da graça de Deus. É interessante, pastor Leonardo, nós trazermos e fazermos uma releitura prática disso, né, para a nossa vida. Por quê? Porque vivemos um tempo, né? Vivemos um tempo de pessoas, não vou dizer não tão inteligentes e não tão sábias, mas de pessoas que são falsamente inteligentes. Que utilizam da sua inteligência, às vezes, para deturpar algo. Eu acredito nisso, pastor Leonardo, né? Porque a tradução, a exegese da palavra, da escritura, ela não é tão complexa assim. É o que a gente diz, ela se traduz por si só. Exatamente. Né? É muito mais para ser interpretada literalmente do que termos as nossas próprias conjecturas a respeito dela. Ok. Então Deus vem e faz uma afirmação que nada do que nós façamos vai nos proporcionar salvação, mas que Ele nos resgatou através do sacrifício do Seu Filho e implantou em nós uma fé capaz de transformar as nossas vidas. Né? Nós vemos isso. Hoje eu ouço, né? Eu gosto muito de ouvir os pregadores da moda, né? E alguns deles pregam a teologia da graça, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. Porque a palavra diz que ele veio e perdoou todos os pecados, né? Então essas pessoas conjecturam... E ainda utiliza aquele versículo, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma não lançarei fora. Exatamente. E aí ele fala assim, olha, Jesus pagou o pecado daqueles do passado, os pecados do presente, os pecados do futuro. Então, pastor Leonardo, se o senhor pecar amanhã, o senhor já está perdoado, viu? Aí é muito fácil, né, pastor? Aí é fácil demais. Aí é bom porque a gente aceita Jesus e não precisa ter mudança de vida, não precisa viver pela fé, como a palavra diz, o meu justo viverá pela fé. A gente não precisa
trabalhar para o Senhor, a gente não precisa ter mudança de atitude. Seria muito fácil, pastor. Assim ninguém seria condenado. Porque todo mundo ia aceitar Jesus. É interessante, pastor Leonardo, a gente entender que toda a história teológica, o contexto teológico, ele é um bojo só, ela é uma estrutura só. Sim. O ladrão que estava do lado de Jesus pastor, eu tinha separado esse texto. Estava do lado de Jesus, um foi salvo, o outro foi para o inferno, irmão. Exatamente. Os dois eram ladrões. Os dois eram ladrões. A questão foi a decisão. Mas a decisão fez a diferença. Exatamente. No futuro daqueles homens. E dizer... Um recebe de Jesus a palavra assim, olha, hoje mesmo estarás comigo. Isso é graça ou não é, pastor? É graça, Alguém mas... que viveu uma vida toda... Estava disponível para os dois? Estava disponível para os dois. Os dois foram salvos pela graça? Essa é a grande questão, queridos, que a gente precisa refletir. Está disponível não significa que todos participarão, na verdade? Exatamente. E nós separamos um outro texto Sim. aqui que fala a respeito disso, de como que nós estávamos, esse estado, né, de impureza, digamos assim. O livro de Romanos, no capítulo 3, Romanos capítulo 3, eu vou ler a partir do 21, pastor, que o senhor separou, amém? Pode. Romanos 3, a partir do verso 21, a palavra vai dizer da seguinte maneira, acompanhe aí na sua Bíblia, amado. Romanos 3, a partir do versículo 21, diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Olha o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados, e essa palavra me chama a atenção, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, olha que coisa tremenda, né, pastor? Poderoso demais. Que nós éramos, o estado que nós nos encontrávamos, indignos, irreconciliáveis, não justificados, né? Mas a graça do Senhor nos torna justos e é um dom que é dado para nós gratuitamente. Gratuitamente. Por quê? Porque o preço foi pago. Já foi pago por Jesus. Isso a gente não pode esquecer, né, pastor? Se a gente tem a graça é porque um alto preço foi pago. Mas a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus. E aí o que acontece? O que nos religa a esta graça, pastor Leonardo? O que nos religa a essa graça, o que na verdade nos faz participantes da graça, foi o sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício através de Jesus. É o sacrifício de Cristo Jesus. Então você percebe que tudo aponta para Cristo, né? É interessante a gente estudar a historicidade disso. Eu sempre faço menção, às vezes, quando se trata de um seminário, de uma aula, né? Mas vou fazer menção com vocês hoje para que vocês possam entender de uma forma mais clara essa questão do sacrifício de Cristo. Deus institui o sacrifício no Antigo Testamento através da construção de um altar e do sacrifício de um cordeiro, né? O sacrifício do cordeiro. Então, aonde o povo parava, onde o povo que saiu do Egito parava, eles construíam um altar, eles montavam a tenda, né, o tabernáculo, e aí quem estava em pecado, pequei, menti, roubei, enganei, murmurei, não fiz as orações que deveria fazer, eu preciso de perdão, eu preciso de remissão dos meus pecados. Então ele pegava o cordeiro, levava para o templo e sacrificava. Só que o que acontecia, queridos? Todas as vezes que essa pessoa errava, ele precisava matar um cordeiro. Tinha gente que estava ficando era pobre. Um sacrifício que não era um sacrifício perfeito, não era um sacrifício completo. Era um cordeiro para cada... A grande questão, pastor, é que isso se chama expiação. Então o pecado ele era apenas encoberto. Ele não era verdadeiramente perdoado. E quando Jesus vem e se coloca como Cordeiro Santo de Deus, quer dizer, aí vem o sacrifício que é
definitivo. E é uma revelação, perfeito, né? É o próprio João Batista que revela, esse aqui é o Cordeiro de Santo. Deus, que tira o pecado do mundo. É óbvio que existem diversos aspectos teológicos que estão envolvidos nisso. Claro. Mas todas as vezes que nós pecamos, nós recorremos a Jesus. Sim. Jesus não precisa morrer de novo. O sacrifício foi perfeito. Então eu quero partir. O que a gente precisa passar, olha que interessante. Jesus já morreu, agora quem precisa morrer somos nós. São Então as eu quero nossas partir do atitudes. pressuposto que, para que eu seja participante desse sacrifício, eu preciso aceitar esse Com sacrifício. certeza. Para que eu seja participante desse sacrifício, eu preciso entender esse sacrifício. Para que eu seja participante desse sacrifício, eu preciso recorrer ao Eu sacrifício preciso de Cristo. querer. Desejar o sacrifício de Cristo. E não existe graça sobre a vida daquele que não recebeu também o sacrifício, reconheceu o sacrifício. A graça está disponível a ele, mas A ele todos. ainda não foi lá e falou, eu quero essa graça aqui. Mesmo, pastor Leonardo, que nós estejamos, né? Aí estou falando uma condição de estar, mesmo que nós estejamos cobertos pela graça, estejamos alcançados pela graça de Deus, nós precisamos primeiro passar pelo sacrifício de Com Cristo. certeza. Ok? Precisamos... Pastor, agora eu vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor gosta de trazer essas perguntas mais polêmicas? Vou trazer hoje uma. A gente tendo sido alcançado pela graça, significa que já temos uma vida santa, que não iremos mais pecar de maneira alguma? Pedro fala que a vida cristã é uma prática progressiva, né? O apóstolo Paulo, em diversas ocasiões, ele faz menção desta luta. O livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 20, né, fala a respeito do fruto do Espírito, mas a partir do verso 16, fala da luta da carne contra o Espírito. Verso 16, inclusive, fala assim, olha, o Espírito contende contra a carne contende contra o Espírito, porque as obras da carne são, e ele relata diversas... Uma lista, né? Uma lista de qualificações, né? Uma lista de características da carne que precisam serem negadas. Aí vem prostituição, lascívia, iras, contendas, porfias, idolatrias, as quais quem tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E é interessante ele falando agora sobre o fruto do Espírito, quando ele vem dizendo, agora o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade e tal. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então o que eu digo para você, pastor Leonardo? Nós não estamos livres de errar. Exatamente. Nós estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos A gente ao pode pecado. citar lá Efésios 6, falando sobre a armadura, que o crente precisa estar revestido para no dia mal, no dia da perseguição, no dia da tentação, ele resistir. Eu costumo dizer, né? Isso, só para ficar claro, isso vem de encontro ao que a gente estava falando, né? Não existe esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe. Está sempre, o pecado vai estar sempre à porta, querido. Sempre à porta. Sempre rondando, né? A Bíblia fala que o Satanás é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando a quem tragar. O irmão Rangel, lá da expansão, fez uma participação aqui. Eu dou glória a Deus pelos judeus não terem aceitado a Jesus como Messias, né? A palavra precisava se cumprir. Precisava. A palavra precisava se cumprir. Inclusive o apóstolo Paulo, ele também fazia parte desse segmento judaico que perseguia, né? Aqueles que eram do Nazareno, né? Sim, a seita do Nazareno. Sim. Era chamada assim. Então, assim, para que os judeus pudessem decretar a morte de Jesus, eles não poderiam tê-lo aceito como Messias mesmo. Né? Depois do sacrifício feito, consumado, aí vem realmente o reconhecimento, até mesmo através da vida do apóstolo Paulo, né? Que era Saulo, que ele faz defesa do seu apostolado. Ele fala assim, olha, eu que sou fariseu de fariseus, circuncidado, eu hoje defendo Cristo. Então, assim, realmente a palavra, eu fiz menção disso na quarta-feira, semana passada, não dessa circunstância, mas que tem muito crente orando para que a palavra de Deus não se cumpra. Ela vai se cumprir. É assim,
Eu vejo hoje, num tempo de pandemia, e eu até considero alguns aspectos da vida humana necessariamente, que tem necessariamente, né, a necessidade da oração. Mas nós não podemos orar contra o cumprimento da palavra. É assim, a palavra fala assim, ó, no final o amor de muitos se esfriará. Hoje nós estamos num isolamento social. A palavra fala assim, olha, vai haver guerras, vai haver rumores de guerras, vai haver a palavra fome. fala assim, olha, olhais e não vos assusteis. É né? mister que isso aconteça. Que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Então qual deveria ser a nossa oração, pastor Leonardo? E eu penso nisso de uma forma muito concreta na minha vida. Senhor, nos poupa sofrimentos desnecessários. Amém. Porque Provérbios 16, não sei se é 4 ou se é 8, a palavra fala assim, Deus criou até o ímpio para o dia do mal. Exatamente. Então quer dizer, vão existir dias que são ruins. Vocês serão perseguidos e mortos por aflições. No mundo tereis aflições. Mas tem de o quê? Bom ânimo. Então é o que eu falo. Precisa ficar, irmãos, óbvio, né, que nós não vamos sair por aí nos suicidando, né, socialmente falando. Né? Óbvio que a gente vai usar o álcool em gel, a gente vai usar a máscara. Óbvio que nós vamos tomar todos os cuidados necessários. Mas isso não pode ser uma tragédia nas nossas vidas. E outra, pastor, quando a gente encara dessa maneira, parece que é como se Deus tivesse perdido o controle da situação. E jamais. E Deus não perdeu o controle da situação. Nunca perdeu o controle. Deus controle. está no controle. Rangel fez outra participação dizendo assim, a graça de Deus, Jesus não olhou para o nosso pecado, mas resolveu nos dar uma oportunidade única para sermos salvos. Glória a Deus. Eu diria mais, Jesus olhou para o nosso pecado, olhou e resolveu encarar. E teve compaixão. E teve compaixão. Ele falou, olha, eu preciso pegar o pecado desse camarada aí mesmo, porque senão o negócio vai ser difícil. Pastor Silas está assistindo, né? Eu recebi a notícia hoje que o pai do pastor Silas... Recebemos essa triste notícia. É uma triste notícia, pastor Silas. Nós ficamos arrasados aqui em casa, família, né? Nossa família, pastor Lucimar, assim, está arrasado ali com essa notícia. E eu quero que o senhor conte Santo, né, com as nossas orações, tá bem? Conte com as nossas orações, não apenas com as nossas orações, mas com quem nós somos nessa história, né? Conte conosco para o que o senhor precisar, tá bem? Nós estamos aqui para ajudar. E nós rogamos, assim como eu disse, rogamos a Deus que Ele nos poupe sofrimentos desnecessários. Eu sei que já é um jargão, né? Cristão, um jargão evangélico, mas com certeza Ele está num lugar melhor hoje. Nós é que estamos sofrendo. Nós é que estamos sofrendo. Combateu o bom combate. Acabou a carreira, guardou a fé, e eu tenho certeza que está num local, num lugar melhor do que nós. Amém? Então, que Deus abençoe. Pastor, o senhor tinha separado mais um texto para a gente. Eu separei um texto de 2 Coríntios. Nós vamos entrar nele aqui, ok? Vamos lá. É um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu quero ler para vocês, que diz assim, capítulo 12, verso 7. Já que essas revelações eram extraordinárias para eu não me encher de sabedoria, me foi dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Porque por conseguinte, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. O apóstolo Paulo ele faz uma
Tremendo. Ele dá um testemunho, né? Eu vou usar aqui o crentez. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho. Ele fala assim, olha, eu tô cheio da graça. Eu tô cheio da graça, mas eu entendi que Deus colocou um demônio, um satanás para me perseguir. Na minha carne. Um espinho na minha carne, ele me espanca, ele me bate, ele me... Mas isso é para eu perceber alguma coisa, para eu não entrar na soberba, né? Para eu não me achar, entende? Então, assim, a graça de Deus, ela não nos poupa sofrimentos. Você entende isso, pastor Leonardo? Entendo, e é necessário que você, querido, entenda isso também. Em nenhum momento... quando Cristo está falando sobre a revelação da sua palavra, os ensinamentos, ele nunca falou que nós seríamos poupados de sofrimentos aqui. Não. Nunca. E essa é a grande questão, muitas pessoas não entendem, pensam assim, eu vou aceitar Jesus, minha vida vai mudar, eu não vou ter mais problema nenhum. E não é bem assim. A graça de Deus, ela se dá para a salvação. Para a salvação. Para a salvação. Aí, claro que nós vamos enfrentar dificuldades em nossas vidas, mas... nós sabemos que Cristo estará conosco em todas elas. Esse é o nosso conforto. Esse é o nosso conforto, né? O que o apóstolo Paulo fala nas aflições, nas lutas, na batalha, Romanos 8, nos sofrimentos. Né? Quem nos separará? Eu sei que no fim todas as coisas vão culminar em Cristo Jesus. Agora essa parte do versículo, pastor, que o senhor leu aqui no versículo 9, que diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é algo tremendo demais. Esses dias, pastor Leonardo, eu estava conversando com alguns irmãos da igreja, interessante, né? E os irmãos estavam falando assim, pastor, olha, quando chegou assim, no momento em que eu não sabia mais o que fazer, Deus entrou com providência. E é interessante que nós possamos analisar essas questões, por quê? Porque talvez se nós ainda tivéssemos algum recurso para lançar mão, nós não íamos fazer conta do sobrenatural de Deus em alguma circunstância da nossa vida. Iria até se esgotar, como vamos às vezes, até esgotar os nossos recursos antes de colocar... Parece que Deus é a última alternativa. A última alternativa é Deus, mas Deus ele não se deixa escarnecer. Então quando Ele age... nós temos plena convicção de que foi Ele que agiu nas nossas vidas, de que foi Ele que abriu a porta, de que foi Ele que realizou, de que foi Ele que fez, não é? Deixa eu fazer aqui uma participação do nosso irmão Juninho, o Elisandro também. Elisandro? Não, Antônio Elisandro, isso mesmo. A graça de Deus, Deus abençoe, alcançou aquele ladrão na cruz, mesmo sem ele fazer nada para merecer. Isso é uma grande verdade. Mas ele fez, viu, Elisandro? Ele aceitou Jesus. No final das contas, ele falou, rapaz, você tá aí falando esse tanto de coisa, mas esse homem que não fez nada, quem merecia ele reconheceu Jesus. Foi o que a gente falou no começo, né? A gente precisa reconhecer Jesus. Nós precisamos saber quem Ele é e o que Ele fez. E é interessante que não é algo difícil que Deus requer de nós. Não é. Aí tem o Juninho, falou assim, segundo o sistema arminiano, há duas visões sobre a graça proveniente. Para o arminianismo clássico, a graça preveniente, não, é preveniente mesmo, vem acompanhada da pregação do Evangelho, conforme Romanos 10, 17. Vamos ler o texto que o irmão fez. Romanos 10, 17. Isso. Diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ok. Aí a gente coaduna mais uma vez, né? A necessidade de que nós tenhamos um relacionamento com Jesus, para que a graça se manifeste sobre as nossas vidas. E aí a gente volta também a dizer aquele ponto que a gente disse no início, que a fé e a graça caminham juntas aqui. Pela graça sois salvos por meio da fé. Nós falamos na semana passada sobre a fé, e existem alguns tipos de fé. Certo. Existe a fé natural, existe a fé sobrenatural, existe a fé transformadora. A fé salvífica. A fé salvífica, não é? E existe a fé que é dom. Sim. Dom de Deus, né?
que Deus deposita sobre as nossas vidas como forma de dom, ok? Então a gente coloca, é interessante, Juninho, a gente levar em consideração essas reflexões, mas o mais incrível disso tudo é que tudo termina no mesmo lugar. Existe a necessidade da fé em Jesus para que a graça se manifeste. Seja arminiano, ou seja wesleyano, seja calvinista, a teologia ela não se confunde, né? As escrituras não se confundem, não se permitem serem confundidas. Então a gente termina no mesmo preceito, né? No mesmo conceito. É um conceito pré-formado de que a fé é o que nos aproxima de Jesus e Jesus é o que nos proporciona a graça. Verdade. Ok? Quando a gente olha para a história da nossa vida, né, pastor? Nós, assim, que não nascemos em um lar cristão, no meu caso, eu desde muito cedo, né, eu tive esse encontro com Cristo, ainda criança, e louvo a Deus por essa oportunidade. Mas a gente, depois que vai crescendo, amadurecendo na fé, tendo entendimento, a gente percebe a graça de Deus alcançando a gente, né? Brevemente falando aqui para os irmãos, bem resumidamente, o meu testemunho, talvez hoje eu não estivesse aqui, irmãos. Meus outros irmãos por parte de pai, né, da parte do meu pai biológico, nenhum deles mais está aqui. Todos já se foram. E eu fico imaginando, se Deus não tivesse tido esse cuidado comigo de preparar um lar para mim, uma família para mim, um pai, uma mãe, que no caso foram pais adotivos, mas que para mim não tem diferença nenhuma. O meu amor, na verdade, é incondicional por eles. E ter me tirado de um meio, né, de um ciclo que talvez trouxesse morte para minha vida, eu vejo o cuidado e a graça de Deus derramado. Eu falei isso essa semana, pastor, para um casal lá da igreja, irmão Ricardo, Diácono Ricardo e a irmã Tainã. Nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho, né? Eu reuni alguns líderes na igreja no sábado e a gente estava conversando, né? A nossa história evangélica, a gente divide ela em dois períodos, né? É o período em que nós não conhecíamos Jesus, mas Jesus nos conhecia, né? Que é exatamente aquilo, a graça de Deus foi para alcançar todos, né? O sacrifício é para alcançar todos. E eu estava falando para o diácono Ricardo, falei, Ricardo, eu hoje paro e reflito em algumas circunstâncias que nós vivemos, mesmo antes de nos entregarmos para Jesus, e eu percebo o cuidado de Deus. Cuidado, é algo tremendo. O cuidado de Deus nos direcionando para que a vontade dele pudesse se cumprir. Aí a gente volta lá no texto de Efésios, que o Senhor nos amou, nos resgatou, quando a gente ainda estava distante dele. Nós estávamos distantes. Pecador, morto. É algo tremendo, né, pastor? Ok. Aí nós temos aqui o Juninho, já fez mais uma fonte o que é a teologia arminiana. Pastor Moisés está com a gente também, junto com a pastora Mara. Realmente o Wesley redefiniu, né, este parâmetro da graça. Parabéns aos pastores pela linda abordagem. Amém, pastorzão. Que Deus abençoe. Nós é que estamos aprendendo com o Senhor. Amém? Nossa perspectiva para esta reflexão, às quartas-feiras, na verdade, queridos, não é ensinar teologia, né? Nós não vamos entrar profundamente nos conceitos teológicos, mas nós queremos expor as Escrituras, a teologia, fazer uma releitura contemporânea. O que é isso? É ler a Bíblia para vocês que estão nos assistindo de uma forma que vocês entendam e percebam o objetivo de Deus com aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Então nós estamos trazendo uma reflexão, não é uma reflexão superficial, ela tem profundidade nas Escrituras, base nas Escrituras, mas para que nós possamos entender de uma forma eficiente, né, aquilo que Deus espera que seja a nossa vida
nas suas próprias afirmações. E são os temas que nós temos trazido, a gente tem buscado trazer temas que são verdadeiramente relevantes para a nossa vida. Relevantes. Às Pilares. vezes até bases da nossa fé. Pilares. Bases da nossa fé que são tão importantes e que por vezes a gente deixou de falar a respeito, acabou caindo no esquecimento. Mas, querido, se você está aí ouvindo essa palavra do Senhor, é porque a graça de Deus te alcançou. Porque você decidiu receber a Cristo e recebeu junto com isso. E através disso a graça de Deus, né? E a graça traz salvação, pastor, que é mais importante a gente falar, né? Olha, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É interessante, irmãos, a gente perceber o efeito prático, né? Exato. O efeito prático disso. Segundo os historiadores, né? Segundo a história, Martinho Lutero, ele, ao estudar o livro de Romanos, ele gera no seu coração diversas conjecturas, né? Diversas dúvidas com relação ao que ele vivia. E o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ela fala de graça, profundamente da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então Martinho Lutero começa a conjecturar que as bases da sua própria fé até então não era aquilo que Deus esperava. Era algo forjado, né, pastor? Algo forjado, algo maquiado, algo direcionado a interesses escusos. Irmãos, eu vejo, vou inclusive fazer menção disso, eu vejo a história bíblica se repetindo nos nossos dias, no tocante a que existia o poço dos milagres, né? Era o poço... Lá quando o tanque vinha, quando o tanque vinha e o anjo mexia as águas. O tanque de Betesda. O tanque de Betesda, eu chamo de poço dos milagres. O povo ia para lá atrás de milagre. Certo. Mas Deus proporcionava isso ao povo. Aquele lugar ali era um lugar onde as pessoas tinham a possibilidade de serem curadas. Nem todos que iam ali eram curados. Sim. A gente vê o caso do homem que é citado lá. Exatamente. 38 anos esperando, não foi curado. Então, assim, as pessoas iam até ali na esperança de receber um milagre, mas nem todos recebiam. Hoje tem muita gente indo para a igreja, sim, na esperança de receber um milagre, mas ainda não receberam Jesus. Jesus é maior do que o tanque, querido. Jesus é mais poderoso que o tanque. Muito mais. E essa confusão, né? Essa confusão, ela é presente hoje. Você entende? Claro. Ela é presente hoje na cultura cristã contemporânea, em que as pessoas procuram muito o sobrenatural, mover do sobrenatural, mas às vezes abrem mão da graça. Eu digo mais, pastor, muitas pessoas buscam os milagres, o mover sobrenatural, como o senhor diz, e acabam se preocupando tanto com isso e se esquecendo com o que é mais importante, que é a salvação. Que é a salvação. Salvação, querido, é muito mais importante do que o milagre que você pode receber aqui terrenamente. É igual um texto lá de Marcos vai dizer, é claro que não é bem esse o contexto, mas lá vai dizer bem assim, olha, se você tem... É muito melhor você entrar no céu com uma mão só do que ir com duas mãos para o inferno. Exatamente. Entendeu? Então, olha, busque aquilo que vai te trazer salvação e deixe aquilo que te afasta do Senhor. Porque no final das contas, o que vai contar para nós é a vida eterna com Cristo. Pastor Moisés fez uma participação aqui dizendo os dois conceitos se irmanam no aspecto imanente da compreensão da graça. É exatamente aquilo que a gente falou, né? A gente pode pegar o wesleyano, arminiano, e a gente vai entender o quê? Que existe um padrão, né? Existe um padrão teológico nisso, né, pastor? A gente percebe que a fé nos conduz a Jesus, nos conduz ao sacrifício, que nos conduz à graça. Que nos conduz à salvação. Que nos conduz às obras. As obras que não salvam, mas que serão entregues a cada um na vida do salvo. Exatamente. Eu acho que esse é o grande resumo. Né? Eu acho que esse é o grande resumo que a gente pode fazer para a aula de hoje.
o Wesley chamou de graça preventiva. Graça que previne, né? Se a gente pegar aqui, deixa eu puxar aqui um texto que eu gosto muito, eu acredito que é... Vamos lá. Vamos entrar nisso aqui, pastor Moisés, nessa conjectura aqui do irmão, lá dentro do livro de Atos, no capítulo 20. Atos 20, palavra de Paulo. Palavra de Paulo. Vamos ver aqui o que Paulo traz. Atos 20. Vamos começar do 24. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha... Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. O evangelho, na verdade, é essa boa notícia. A boa nova é essa, é a graça de Deus. Vamos seguir um pouquinho? Eu tenho estado entre vós anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois eu não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Eu acho essa palavra poderosíssima. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As boas novas da graça de Deus, quer dizer, do presente da salvação. Qual é a boa nova? Jesus veio, Jesus morreu e Jesus já ressuscitou. Se você acredita... Ele nos trouxe a possibilidade de salvação. Se você acredita, a graça seja sobre a sua vida. Você entende? É um padrão. É um padrão. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, eu já preguei. Se você se perder, meu irmão... Agora não é mais comigo. Né? Não é mais comigo. Eu não sou culpado. Seu sangue não vai ser mais requerido da minha mão, não. Você sabe que aqui cabem diversas conjecturas. Cabe a conjectura de que hoje eu estou debaixo da graça, amanhã eu posso não estar. Sim. Ok? Sim. E a culpa é de quem? Minha. É minha. Não culpem seus pastores. E muito menos a Cristo. Muito menos a Cristo. Se você não permanecer na graça, a culpa única e exclusivamente sua. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. escolhas. Nós somos os responsáveis por nossas escolhas. Ok? É isso. Porque eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. É o que mais tem dentro da igreja, né? Gente mentir para poder acabar com a igreja ou para fazer partidarismo dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele é categórico, né? Aí eu falo, pastor Moisés, pastor Juninho, mais uma vez a palavra revela a essência, não é? De se estar debaixo da graça, né? A gente pode dizer que isso é um princípio, né, pastor? Tem essa essência. É um princípio, é um pilar. É o basilar. É o basilar daquilo que nós precisamos, ok? Para cada um de nós, para que nós possamos continuar. O apóstolo Paulo, eu sou fã dele. Nós dois, então. Eu sou muito fã. Queridos, um grande resumo, né, que a gente tem, que é o texto que a gente começou. O nosso estudo na noite de hoje, né? Efésios capítulo 2, olha, pela graça sois salvos, pela fé, e foi esse versículo que fez Martinho Lutero escrever isso, pela graça, isso não vem de mim, não vem da obra, não é como a igreja está dizendo, que é comprando, que é fazendo isso e aquilo, não, é o favor imerecido que Deus derramou sobre as nossas vidas, e pronto. Aí a gente termina lá no texto que o pastor leu,
quase por último lá em Coríntios, a minha graça te basta. A graça basta. A graça Basta. é suficiente para... Sola gratia. Sola gratia, somente a graça. Vamos lá. Missionária Carmen. Maior milagre foi a morte de Jesus na cruz. Isso mesmo, querida. Pastor Juninho sempre apaixonado pela exposição legítima das Escrituras. É uma consideração do pastor Moisés. Pastor Juninho, graça é uma ação de Deus que vem antes da conversão. Ela antecede e prepara o caminho para a conversão. Ela é responsável pela busca do homem. Deus inicia o processo da salvação de maneira que, quando o homem não resiste a essa graça, ele é regenerado. Amém. Pastor Joel, Pastor Leonardo, Deus continue abençoando a vida de vocês abundantemente. Amém. Nós recebemos. Pastor Juninho também. Amém. Pastor Moisés, a graça, divina graça, existe antes e sem qualquer referência a um feito humano. É exatamente isso. Mesmo por isso que ela é a graça, né? Por quê, pastor? A gente vai lá pro texto agora lá de João 3,16. Porque Deus nos amou de tal maneira. Independente de qualquer coisa, Ele nos amou. E independente de qualquer circunstância, a graça já estava à nossa disposição, pastor, disponível. Sabe um último texto que eu gostaria de citar aqui? Pode falar, pastor. Que é algo tremendo, que me arrepia. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Pecados e delitos. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus pode fazer infinitamente glória! Mais. Oh, glória! Aleluia! Deus pode fazer infinitamente mais. Meus irmãos, sola gratia. Somente a graça de Deus. A graça de Deus. Aí eu vou parafrasear algumas coisas, né? Eu vou resumir tudo. A graça é o começo, a graça é o fim. A graça é o meio. É o começo, o meio e o fim de todas as coisas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. É básico, é claro, é inteligível, é alcançável, é palpável. A informação é possível, né? É disponível. A graça é o começo, ela é o meio e ela é o fim de todas as coisas para nós. Somente a graça de Deus pode mudar a condição do homem. É verdade. Somente a graça de Deus. Por isso devemos buscar sempre a graça de Deus, ouvir sempre, meditar sempre pela graça de Deus. Nós temos alguém no Instagram? Nós temos um pastor, enquanto o senhor está aí vendo, eu quero mandar um abraço para os irmãos da nossa congregação da ADET 508, que estão conosco, né? Irmão Brito, a irmã Terezinha, foi aniversário da irmã Terezinha por esses dias. Parabéns, irmã Terezinha, Deus abençoe sua vida, seu ministério. Eu achei muito bonito aquele vídeo que chegou no nosso grupo, a senhora cantando, viu? Não esconda os talentos, não. Deixe Deus usar a sua vida, viu? Um abraço, parabéns. Temos aqui o irmão Leonan conosco, a irmã Maria das Dores, sempre tem estado conosco. Nós temos uma nova irmã aqui que entrou conosco também, a Zenilda Medeiros. Que Deus abençoe sua vida, irmã Zenilda. Para nós é uma satisfação a sua presença. O presbítero Isaías, o diácono Isaías está aqui conosco também. E louvamos a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estiveram participando. Um forte abraço. Amém. Nossa irmã Val também está com a gente pelo Instagram. O nosso diácono Reden do Pessu está conosco também pelo Instagram. Amém. Temos mais algumas pessoas. O pastor David também está conosco. YouTube tem alguém? Não? Glórias a Deus. Então, nós vamos partir para o encerramento dessa nossa reflexão de hoje. Tem aqui uma participação do nosso irmão Rangel. E o que Deus tem preparado para os seus jamais entrou na mente humana. Estamos nos esforçando. É isso mesmo, Rangel. Olha, eu faço menção disso de vez em quando, sempre que surge esse tipo de raciocínio, né? Uma vez o pastor Ronaldo a gente congregava na 2 da Ceilândia Sul. O pastor Ronaldo pregou lá num culto de jovens. E ele falou uma coisa que nunca saiu do meu coração. Ele falou assim, olha, cuidado, porque muitas pessoas, quando Jesus voltar, vão reclamar.
vão falar assim, poxa Jesus, eu tinha que voltar logo agora que eu comprei meu carro, agora que eu comprei minha casa, agora que eu arrumei o meu emprego, agora que eu consegui me casar, o Senhor volta e eu não tive tempo de aproveitar estas coisas, né? Usufruir essas coisas. Você sabe por que a gente tem essa mentalidade? Porque nossa mente ela não pode imaginar o que está guardado para nós no porvir. O que Jesus preparou para cada um de nós. Não se compara, mano. Nada se compara ao que tem lá, mas nós não conseguimos mensurar isso. Por isso nos apegamos às coisas mundanas. Por isso nós focamos tanto os nossos sentimentos, os nossos desejos nas coisas do mundo. Mas a graça nos basta. Glória. Se nós estivermos com a graça de Deus, pastor Leonardo, se nós estivermos em Cristo, tudo é lucro, né? Verdade. Tudo mais é lucro. Nós podemos ter como lucro. Se tiver um carro é lucro, se tiver uma casa é lucro, se tiver casado é lucro, se não tiver casado é lucro também, é verdade, né? Por quê? Porque a graça nos basta. Sola gratia. É isso que nós esperamos. Acredito que era isso que o Espírito Santo tinha colocado nos nossos corações. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que participaram aqui conosco, né? Dessa reflexão. Quero agradecer ao pastor Leonardo, né? Ele sai lá da casa dele, vem para cá, é um prazer, pra gente somar, né? Nessa caminhada, somar um com o outro nessa caminhada. Os irmãos da 508 que estão conosco também. Que bom que vocês estão conosco. E caiu aqui Isso, aleluias. E continuamos nessa fé. Tá bem, queridos? Nós temos algum aviso para hoje? Igreja Solidária, né? Você pode levar domingo as suas doações de alimentos. Nós estamos recebendo. Nosso culto é o culto drive-in, né? No nosso estacionamento. Estaremos juntos esse final de semana. Amém. Glórias a Deus. É sempre um prazer reunir as nossas congregações, né? Estarmos juntos ali, clamando e adorando ao Senhor. Obrigado a todos vocês, pastores, pastor Juninho, pastor Moisés, pastora Mara, os obreiros, pastor Silas, que participou conosco, né? Apesar da dor, do sofrimento, ainda está buscando. Essa é a capacidade que a graça de Deus nos proporciona. Amém, queridos? E domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo, a partir das 18 horas, culto vai ser dirigido pelo Ministério de Família, né? Nós estamos retornando com os cultos dirigidos por ministérios. Amém. Então esse domingo é dirigido pelo Ministério de Família. Nosso irmão Renato e a nossa irmã Catarina, né? vão estar à frente da direção desse culto. E nós temos uma palavra para as famílias esse domingo, viu? Em nome de Jesus. Pastor Leonardo. Só me resta também agradecer, eu que agradeço, pastor, pela oportunidade de nós estarmos sempre juntos aqui, né, trazendo essa palavra que de uma certa forma, eu tenho certeza, traz esclarecimento, traz esperança ao coração dos nossos irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estiveram acompanhando a nossa live. Se esse for um conteúdo relevante para você, dá um joinha aí no vídeo, compartilha com alguém, porque com certeza vai ser segue também, as nossas páginas, vai né? ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas, tá bem? Indica para os amigos. Domingo, palavra para a família, para o casal. Então, assim, se você conhece alguém que está com problema, está passando por uma crise no casamento, mande e peça para que a pessoa assista. Exato. Tá bom? Eu quero orar, né? Eu vou orar por algumas pessoas que estão enfermas. Eu vou estar orando pela Juliana, esposa do Marcelo Silveira, meu amigo. Vou estar orando pela mãe do nosso presbítero Wender. Vou estar orando pelo presbítero Wender, que também está enfermo. Nós vamos estar orando. Eu recebi notícia que ele já está bem melhor, pastor. Graças a Deus, as orações têm surtido. Amém, amém. Pelo Kelson, né? Irmão da Keila, que também está esperando o resultado do Covid. E me parece que tudo leva a crer que seja positivo. Nós vamos estar orando para ser negativo, então. Né? Amém, queridos? Então eu queria que você fechasse seus olhos, que você pudesse orar junto conosco nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus amado, nós entramos, Pai, em Tua presença mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela Tua graça,
que tem nos acompanhado, pelo teu poder, que tem nos guiado, pelo teu propósito, que nos incluiu, que nos achegou a ti. Deus amado, obrigado por esta palavra que tem construído em nós um caráter de homens e mulheres de Deus, um caráter de fé, um caráter de sobrenatural nas nossas vidas, de esperança, Senhor. Papai, a nossa esperança, ela vislumbra, Senhor, a cura da nossa irmã Juliana. Sim, Deus, ela vislumbra a cura da mãe do nosso presbítero Ender, do próprio presbítero Ender, do nosso irmão, do nosso amigo Kelson, Senhor. Alcança cada um deles, Senhor, aonde quer que eles estejam, Pai, e os cura, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, as nossas congregações. Torna o nosso povo próspero, principalmente os fiéis, Senhor. Sim, aqueles que são fiéis à tua palavra, torna-os prósperos. Faz superabundar, Senhor, nas suas casas, nas suas contas bancárias, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Ela é tua, Senhor. O projeto é teu. O propósito para ela é teu, Senhor. Então, leva os teus filhos e as tuas filhas as nossas igrejas, para que eles possam ser alcançados, Senhor, pela palavra e, consequentemente, pela fé e, consequentemente, pelo sacrifício e, consequentemente, pela graça, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos ministérios pastorais, de liderança, sacerdotais, familiares, Senhor. Retira toda a dúvida, toda contenda, toda dissensão, todo sentimento faccioso, Senhor. Sim, retira, Senhor, toda obra maligna das nossas vidas. Restitui, Senhor, a saúde plenamente ao teu filho, amém, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, coloca-o de pé, 120%, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. E crendo, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Amém. Bênçãos apostólicas, pastor Leonardo. Faça assim com as suas mãos aí onde você está e receba mais uma bênção da parte do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse no lar e no coração de cada um, não apenas agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. Deus te abençoe. Os abençoe em nome de Jesus.